está aqui preparando o ambiente para nós. E eu peço a vocês que procurem também ficar com o pensamento aqui, agora, nesse momento, irradiando boas vibrações para que todos nós possamos usufruir desses momentos, né? Renovando as nossas energias, renovando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível desse tempo que aqui estivemos. E para nos ajudar nessa preparação, nesse ambiente, vamos ler um trecho do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Não temas os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Então, que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem quando ainda estamos aqui, né, perto da pessoa, e não deixar para fazer isso mais tarde, numa próxima existência, que será mais difícil. Então, agora vamos procurar nos sentar confortavelmente, relaxar o nosso corpo, fechar os olhos, porque dessa maneira conseguimos nos conectar com a espiritualidade amiga, que já está aqui há tempo esperando por nós, para nos trazer bons fluidos e as bênçãos divinas. Vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os mensageiros dessa casa, os espíritos amigos, os benfeitores que protegem a nossa casa espírita, que eles tragam para todos os ambientes dessa casa e para todos nós, encarnados e desencarnados, a renovação das nossas energias, que retirem de dentro de nós as energias negativas que possam estar atrapalhando o nosso físico, o nosso espírito, para que assim consigamos prestar bastante atenção ao que hoje aqui será explicado e, ao sairmos, colocarmos em prática no nosso dia a dia as lições trazidas pelo Mestre Jesus. Enquanto aqui estivermos, vamos procurar deixar os pensamentos do dia a dia do lado de fora, para que não atrapalhem a nossa concentração e assim aproveitarmos todas as bênçãos salutares que estão descendo sobre nós neste momento. Possamos, encarnados e desencarnados, nos colocarmos em estado de perceber e de receber todas essas boas influências. E assim, na certeza de que já estamos todos nós envolvidos pelas bênçãos divinas, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião de divulgação doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, essa lua linda, não sei se vocês perceberam, né? Está uma lua linda lá fora, né? Depois do temporal de ontem, né? Deus nos abençoou hoje com essa noite maravilhosa. E para completar essa noite maravilhosa, nós temos aqui o nosso amigo César, lá de Alegre, que vai hoje nos falar sobre verdades e fantasias. César, por favor. Seja bem-vindo à nossa casa, um abraço para todos lá também. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco e a gente possa nos compreender a cada dia.
Vem entrar um abraço fraterno do pessoal de Alex, de Espírito, Amor e Caridade. Já agradeço, de uma vez a oportunidade do trabalho, de poder servir e trazer algumas reflexões aqui para a noite de hoje. Realmente é uma noite muito bonita, o céu limpinho, bem clarinho. A chuva traz parece uma limpeza mesmo do ambiente. A reflexão que eu trouxe hoje vai ser justamente a respeito das dificuldades que a gente tem para poder evoluir. A gente sabe que o objetivo maior da nossa estadia aqui na Terra é aprender. Então, é um ambiente que a gente tem, dentro das necessidades que a gente tem, para poder realmente evoluir. E a evolução, no Espiritismo, a gente gosta de falar aqui, fazer uma analogia da nossa vida terrestre com uma escola. A gente passa por provas, a evolução dentro de uma escola vem através das provas. E na nossa vida espiritual também é assim. Então, como que a gente vai diferenciar um bom aluno espiritual do aluno relapso, o aluno espiritual relapso? Vai ser justamente pela capacidade que ele tem de enfrentar os desafios, enfrentar as provas, enxergar as dificuldades como uma oportunidade de aprendizado e tirar desse aprendizado lições que levam ele à evolução. Estava até vendo a frase ali no cartaz de vocês, não existe erro, existe aprendizado. Essa é a visão do bom aluno, que consegue enxergar nas dificuldades um momento de aprendizado. E cá entre nós é difícil, quando a gente está envolvido na dificuldade, quando a gente está sofrendo, passando por situações que exigem de nós exercer tudo que a gente aprende nas leituras, nos estudos, dentro da casa espírita, a gente vê que a gente entendeu, mas na hora de realizar a história é um pouquinho diferente. E é normal isso. Isso faz parte da nossa característica como ser encarnado, porque se fosse diferente a gente não precisava estar aqui. A gente está ali numa outra esfera, ajudando outros que estão vindo atrás. Mas é um processo, e esse processo ele começa justamente com essa capacidade que a gente tem de desenvolver uma visão diferente sobre essas situações. E esse estudo de hoje, essa reflexão, a gente tem diversas situações onde a gente tem mais dificuldades para poder se desenvolver. Esse estudo de hoje traz aqui, eu trouxe 3 mensagens que são versões, são visões a respeito de situações que nos impedem de progredir de uma maneira mais eficiente, onde a gente poderia fluir numa situação mais eficiente. A primeira mensagem é justamente do Caminho, Verdade e Vida, essa Verdades e Fantasias, que traz uma passagem aí de João, capítulo 8, versículo 45, que fala o seguinte: Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Uma palavra de Jesus, transmitida para a gente por João. Essa mensagem, ela traz para a gente situações criadas por nós e pela sociedade que tentam justificar o mau aluno que tem dentro da gente ainda. Situações onde a gente busca, muitas vezes, criar imagens sobre os nossos erros, não como uma aprendizagem, mas uma tentativa de esconder essas dificuldades. Uma segunda mensagem que vai fazer parte aqui também do estudo, vem do livro Jesus no Lar, que traz para a gente um exemplo. Eu gosto muito, eu acho que o livro que eu mais uso nos estudos que eu faço é Jesus no Lar, porque na minha concepção, é como se a gente estivesse consultando o que Jesus falaria a respeito de determinado assunto. Para quem não conhece o livro, Jesus no Lar, é um livro que cada capítulo representa
um estudo do Evangelho no lar, na casa de Pedro, né, onde os amigos ali, numa situação um pouco mais íntima com Jesus, ele tem a oportunidade de esclarecer dúvidas cotidianas das pessoas. O que a gente vai ver são situações extremamente importantes e atuais, né? Então, todo estudo que eu faço, eu posso ir lá que eu vou encontrar algum caminho para poder caracterizar determinada situação. E eu achei lá um capítulo que vem ilustrar esse estudo que Emmanuel faz dessa passagem de João. E para poder finalizar, uma outra mensagem também de Jesus no lar, como um procedimento que a gente precisa ter para poder desgarrar um pouco dessa dificuldade que a gente tem, que a sociedade muitas vezes coloca para a gente, e a gente se deixa levar por situações. Então vamos lá, eu abri aqui um pouco a mensagem, fui lá no Evangelho buscar o contexto maior dessa passagem de João, aí do versículo 45 e 47, fala o seguinte, só para a gente ter uma noção maior do que João estava falando para a gente. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, não porque me credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, um processo que nós vamos ver, eu senti na hora que eu li essa passagem, um pouco de angústia ali nas palavras, como se ele estivesse recebendo uma pressão a respeito de comportamentos. Né? E quando a gente vai ver, quando Emmanuel faz a interpretação a respeito dessa passagem, é justamente a impressão, Emmanuel explica essa impressão que eu tive, né? Uma pressão externa que vem de comportamentos voltados para Deus. E, né, vamos ver aqui o que Emmanuel faz a interpretação, que caminho que Emmanuel leva esse entendimento da passagem de João. Emmanuel começa a interpretar da seguinte maneira: o mundo sempre distingue cuidadosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. E é uma característica peculiar nossa, né? Esse livro foi escrito em 1969, salvo engano, da minha idade, né? E é uma situação que facilmente a gente consegue trazer para os dias atuais, né? Um comportamento de auto-engano que é fomentado muitas vezes na sociedade e a gente se deixa levar, né? São coisas que nos satisfazem enquanto ser material, né? Como se essa estadia fosse uma coisa eterna e a gente acaba escondendo as dificuldades, né? Que onde a gente aconteceria o aprendizado, né? Mesmo quando há o erro, o aprendizado do bom aluno vem da capacidade que ele tem de enfrentar as grandes provas e não esconder, né? Então, Emmanuel vem trazer para a gente esse cenário onde o mundo mostra para a gente, né, esconder essas dificuldades para nos colocar que a salvação vem de facilidades, às vezes até em termos de barganha, e isso é uma questão histórica, né, principalmente dentro das religiões, e a gente se deixa levar, se vende muito fácil, ou busca comprar essas facilidades. Ele continua: esses merecem das criaturas grande crédito. Historicamente a gente vê isso, né? Pessoas que fazem o uso da palavra, que vêm trazer mensagens, que vêm vender facilidades, né? Às vezes até criar dificuldades para vender facilidades, mostrando essa característica que historicamente a gente vem carregando, principalmente quem acompanha as religiões. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento, né? Então, o que Emmanuel está trazendo para a gente aqui? Que as pessoas
valorosas dentro da sociedade, muitas vezes, são aquelas que tentam nos colocar que o sofrimento, todas as dificuldades, de um modo geral, que a gente enfrenta, né, dentro das nossas características, podem ser escondidas, né, que a salvação muitas vezes vem de a gente simplesmente se ajoelhar a Deus, né, e pedir perdão ou pedir certas facilidades, demovendo lá das responsabilidades que a gente tem dos nossos atos. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. O exemplo clássico que a gente tem é Jesus, né, que veio trazer a mensagem que veio e acabou crucificado. Mas, por coincidência ou não, eu tinha acabado de ler um livro, né, Os Luminares Tchecos, eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece esse livro? Muito interessante. Ele é a história de Ian Hus, vocês ouviram falar. Ele foi uma encarnação antes de Kardec, foi Kardec uma encarnação anterior, né? E o livro vem trazendo essa explicação, né, sobre a vida dele. Um teólogo em 1300 alguma coisa, ele viveu de 1369 a 1415 exatamente, e ele bateu de frente com a igreja da época. Era um teólogo e começou a questionar a mercantilização da religião na época, como que as religiões e os religiosos comercializavam indulgências, comercializavam, né, criavam as dificuldades espirituais para as pessoas e vendiam as facilidades. E ele começou a bater de frente com a igreja, né, com esses representantes. E obviamente o final dele foi trágico, ele foi queimado, né, na fogueira em praça pública, né, pediu ele para se entregar, para negar o que tinha falado, e ele, né, não, o certo é isso mesmo, e não se entregou e foi queimado. Né, só abrindo parênteses, se foi uma encarnação antes de Kardec, né, da missão de Kardec, a gente começa a entender como que o espírito é preparado encarnação após encarnação para uma missão, que às vezes a gente estuda Kardec só por aquela encarnação dele, fala, não, cara, né, uma missão interessante, né, o preparo para ele chegar naquele ponto, para realmente falar sobre as coisas de Deus, entender, interpretar de uma maneira fiel as coisas, ele tem que passar pela fogueira, né? Vamos ver se realmente você está pronto para uma missão maior, e realmente ele foi pronto, né? Então, voltando aqui à mensagem de Emmanuel, historicamente a gente tem vários casos nesse sentido, né? Quem trouxe a verdade, falando não, né? A vida espiritual é uma vida onde você precisa fazer o que Jesus fazia, né? Fazer bem ao próximo, não tem essa questão de barganha, não existe compra de indulgência, né? Compra de espaço no céu. Essas pessoas foram alijadas da sociedade, enquanto quem vendia as facilidades, e é uma barganha interessante, né, sobre o ponto de vista material, porque eu vou conseguir resolver a minha vida espiritual com um punhadinho de ouro, né? E obviamente quem se vende dessa maneira, né, hoje obviamente a situação não é tão radical igual essa, mas no fundo a gente ainda carrega um pouco dessas características, né, de ganhar o meu parente que está doente, que poderia, né, não passar por isso, porque ela é uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão boa, né, faço, aconteço, vou na casa espírita, dou cesta básica, atendo as pessoas, por que eu preciso passar por uma dificuldade dessa? Quer dizer, aquele aluno que quer passar de ano sem que eles fossem um aprendizado, né? Ian Hus se deixou levar para a fogueira. O que Gustavo ia falar? Não, tá bom, isso aí que eu falei é bobagem, vamos continuar vivo. Morreu com 46 anos, né? Quer dizer, extremamente jovem, né? Não poderia ter aberto mão da verdade que ele carregava? Não, ele levou até o final, porque o bom aluno encara a dificuldade com esse apreço de
Não, eu estou fazendo isso, mas a verdade é essa, o aprendizado vem disso. O bom aluno se comporta dessa maneira. Olha a característica que ele traz para a gente, que cabe muito na gente. Às vezes a carapuça serve de uma maneira bem interessante. Tentando fugir da angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. É uma barganha. As minhas dificuldades eu vou esconder. Quanto mais escondido, melhor. Não que é para extravasar, esconder da gente mesmo. Esconder da gente mesmo. Os erros que a gente comete, vêm dessas características negras e duras que a gente vem carregando encarnação após encarnação. A partir do momento que a gente não encara isso de frente, a gente é um aluno relapso, que está carregando essas dificuldades, escondendo a bel prazer para atender satisfações momentâneas. E o que é essa buena dicha? Fui lá no dicionário, fui lá na internet buscar. Buena dicha é uma expressão espanhola que significa boa sorte, fortuna, sino. No ocultismo, a buena dicha é a sorte de uma pessoa, supostamente revelada por algum procedimento ocultista, como a leitura de cartas ou as linhas da mão. Se alguém trouxer para a gente alguma informação da nossa sorte, o que a gente espera, muitas vezes a gente vê até em centro espírita também isso acontecer. Pessoas que vão ao centro espírita atrás de uma reunião mediúnica, de uma comunicação, atrás de informações que dizem respeito à nossa sorte. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir conquistar isso ou aquilo? Simples curiosidade. Saber se tudo vai dar certo para a gente. E o que é dar certo? É não sofrer, é ter o conforto, é ter aquele domínio da nossa existência. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iludida. É uma situação extremamente atual. Religiões que tendem, e às vezes discursos também que tendem a colocar isso para as pessoas. Mostrar que as dificuldades podem ser vencidas simplesmente pela entrega de uma religião, uma religião não de religiosidade, mas de religião formal, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte daquele grupo, de estar ali naquele momento. Simplesmente isso seria o suficiente. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Lá procurar o que é jaez. Conjunto das peças que permite o cavalgamento de montarias, animal de carga ou de tração, arreamento. Então Emmanuel é bem duro e incisivo nesse momento. A partir do momento que a gente se deixa levar por essa conversa, por essas promessas, essas falsas promessas, ele está nos comparando a animais de carga, onde a gente é conduzido ao interesse daquelas pessoas. E esse livro do Ian Hus traz muitos exemplos a respeito disso. Na Idade Média era muito pesado nesse sentido, onde a igreja realmente colocava praticamente um cabresto nas pessoas e conduzia elas aonde elas queriam. Hoje em dia ainda existe muito disso, de uma maneira um pouco mais suave, mas ainda existe. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. A armadilha é justamente essa. Mexer com a vaidade, com o orgulho, a provocação nesse sentido, que é o que nos tira do caminho. O bom aluno é aquele que vai enfrentar as dificuldades de frente, tentar buscar o aprendizado em cima das suas características, dos erros que a gente comete. É necessário não crer disso. Então Emmanuel é bem incisivo nesse sentido. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil.
a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. É o princípio básico do Espiritismo. A gente precisa desenvolver essa consciência. É muito fácil a gente se distrair por essas promessas ilusórias, que é muito mais fácil. É um caminho que nos parece ser muito mais tranquilo, muito mais realmente fácil. Agora, o serviço de iluminação humana é bem taxativo com isso. É difícil, e começa dentro de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz preciso atender à verdade enquanto é tempo. A leitura preparatória falou a respeito disso. A questão do perdão vem de uma dificuldade que a gente tem, de nos aceitar e aceitar o outro também, que muitas vezes são dificuldades que transparecem nos outros. Dando continuidade, só uma olhada. Essa próxima mensagem, que é lá do Jesus no Lar, ela traz para a gente um exemplo muito interessante. Então vamos imaginar, esse livro, cada capítulo é uma passagem de Jesus no Lar. Vamos tentar ilustrar e imaginar a cena. As pessoas, Jesus com os amigos, o círculo familiar na casa de Pedro, conversando a respeito de assuntos cotidianos, e Jesus, do nada não, todo mundo fica esperando Jesus. Ele vem com uma história para iluminar e solucionar a dúvida das pessoas. Então a situação é essa. E essa história, ela traz para a gente uma ilustração que vai ajudar a ilustrar a mensagem anterior sobre a perda de tempo que a gente tem na nossa jornada. A gente nos é oferecido as condições ideais para o nosso aprimoramento. A gente sabe que a família que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o local onde a gente vive é o local ideal para a gente se desenvolver, para a gente enfrentar, é onde vai aparecer as dificuldades. A gente não pode fugir dessa realidade, as dificuldades aparecem, e fugir é pior. Então as condições que a gente tem são as condições ideais para esse aprimoramento. E essa mensagem traz para a gente uma reflexão sobre os desvios, a perda de tempo que a gente tem com bobagem, pensando e discutindo coisas que não levam ao aprendizado, para fazer essa conexão com a mensagem anterior. Mas, isoladamente, essa mensagem, então, vamos imaginar na casa lá de Pedro e Jesus conversando com as pessoas. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale, verdoengo e rico, de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Eu acho que não é difícil a gente perceber aqui do que Jesus estava falando. Estava falando das oportunidades que a gente tem de encarnar, está falando aqui do rei, do Senhor de imensos domínios. É Deus, Deus que, tendo nós como filhos, nos coloca, para encarnar naquela condição que é perfeita para o nosso desenvolvimento, nem mais nem menos, e vai depender do quê? Da condição que a gente tem de desenvolver um trabalho para poder colher, através do trabalho incessante, preservar e enriquecer aquele ambiente que nos foi colocado. Vamos ver o que vai acontecer. O Pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. Traduz perfeitamente a nossa missão, genericamente,
e individualmente a nossa missão aqui na Terra. Para que a gente vem? Para desenvolver qualidades, né? Que abrange compreensão, amor e sabedoria. Eu acho que essas três características resolveriam o problema de todos nós, né? Nos colocaria num patamar evolutivo bem mais elevado. E como que isso acontece? Através da educação e do serviço. Aprender, estudar e colocar em prática. Não é a função do bom aluno? Né? Assistir uma aula, estudar, praticar e servir. E como devia utilizar material transitório, que é uma encarnação, né, caracterizada por isso, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis, mais tarde ao serviço de elevação. Traduziu bem aqui a nossa passagem aqui na Terra. Temos um momento de chegar, temos um momento de sair, e esse intervalo é o justo tempo que a gente tem para poder desempenhar essas tarefas, né? De desenvolver compreensão, de desenvolver o amor, desenvolver a sabedoria através da educação e do serviço. Assim procedi, porque o vale era sujeito a modificações, e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. As dificuldades aparecem, os desafios vão aparecendo, mas quem vai se guardar dessas dificuldades, dessas tempestades? A tempestade vem para todo mundo, mas quem está protegido tem uma resistência maior para passar pelas provações. Quem não está preparado sofre muito mais, até pelo entendimento do que é essa tempestade. Imagina você estar num lugar e não sabe o que é uma tempestade de vento, de chuva, de granizo. Você chega e está desprotegido no meio do descampado. O sofrimento é muito maior. Não. Você começou a fechar o tempo, você já sabe o que é, você vai se preparar, vai se proteger, vai procurar um local seguro, sabe que não vai ter raio, você sabe se proteger. Espiritualmente falando, tudo que a gente estuda dentro do Espiritismo é justamente para ganhar esse arcabouço de conhecimento para a gente se proteger. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Acho que é o que pode caracterizar a nossa juventude, o deslumbramento da vida, quando a gente está na adolescência, quando a gente está jovem, querendo sair de casa, e o mundo é nosso, que a gente faz, acontece, que eu quero, e a gente se tende a se jogar no mundo. O jovem é muito nesse sentido. E fica deslumbrado com tudo que tem. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Ou seja, o que está acontecendo? O rei doou as terras, os jovens foram para as regiões, e quando chegaram lá primeiro, ficaram-se deslumbrados com tanta fartura, com tanta possibilidade, e em determinado momento, quando se levantaram, agora vão agir, em vez de colocar em prática as determinações do rei, eles ficaram discutindo. O que está certo, o que está errado, o que nós vamos fazer, como que vai funcionar, e ficaram batendo boca a respeito disso. Vocês não acham que nas religiões é a mesma coisa? Se fala muito e muitas vezes se pratica pouco, e às vezes na nossa vida também lá fora, o que é certo, o que é errado, a discussão do que é certo e errado é muito mais, gasta-se muito mais tempo do que realmente agindo e praticando alguma coisa. Principalmente quando for para criticar alguém, Aí a conversa esquenta mesmo. Quando é para falar dos outros, é mais calorosa a discussão ainda.
Né? Quando fala da gente até tenta escapar, tenta justificar, né? Quando a mensagem anterior, quando fala do que é escuro dentro da gente, né? Das dificuldades, a gente tenta até esconder aquilo e tentar passar uma imagem mais colorida para as pessoas, né? E nessa condição agora, quando estava na hora de prestar o serviço, de executar o serviço, que a teoria já estava composta, né? As orientações já estavam estabelecidas, eles ficaram presos nessa discussão. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a quem haviam jurado obediência e respeito. Aqui eu acho que faz uma conexão clara com a mensagem anterior que Emmanuel trouxe, né? Dessa entrega que a gente tem de cair nessas mentiras a respeito da vida, né? Tentar colocar como o que é bom, o que é útil, o que é confortável, o que é fácil, né? Eu preciso evoluir, eu preciso aprender, mas sem me esforçar, né? Eu quero me poupar das dificuldades, das doenças, dos conflitos com os parentes, com os amigos. Eu quero ter uma vida mais fluida, mais fácil, né? E não é por aí. E tentando enganar o magnânimo Pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com um trabalho sadio, né? As religiões historicamente vêm nos vendendo essa situação. Internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhes a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brandura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica a muitos cativos de Síria. Ou seja, ele discutiu o século dos anjos, né? Estavam preocupados mais na forma, né, do que no conteúdo, no que realmente deveriam fazer. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo gigante, e não poucos exigiam que fosse ele um anjo coroado de estrelas, né, falando de Deus, né, se referindo ao rei, né, a Deus, mais pela forma, como que é, como que não é, que cor que é, né, se é grande, se é pequeno, se tem asas, se não tem, né, o que interessa isso? E às vezes até no espiritismo a gente se preocupa com isso, né? Será que Chico Xavier vai encarnar? Não vai? Emmanuel encarnou? Não encarnou? Onde que ele está? O que vai acontecer? E fica discutindo os negócios deles, né? Para quê? Se aquela mensagem do espírito tal, né? Se for de tal fulano é boa, se não for, não serve, né? Vamos questionar, né? E a gente vê, né, pela própria obra de Allan Kardec, nenhum espírito assim se colocou, né? O espírito da verdade. O que é o espírito da verdade? Interessa, não interessa, né? Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, né? Vai ficando acalorada a conversação. O tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos, né? Então a dificuldade apareceu, né? A hora do desafio apareceu. Ao invés de procurar fortalecer, né, e criar aquela casca para poder enfrentar o desafio, preferiram ficar batendo boca com coisa inútil. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. É a perda de tempo mesmo, né? Com bobagem. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos.
Utilizou grandes horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso, que construiu o sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que os genitores cederam por empréstimo. Você vê que o rei pediu para ele se desenvolver? 3 fatores. Estão lembrados? É a caridade, o amor e a compaixão. Amor, educação. Não, era o sabedoria. Vamos ver se estão lá. Cadê? Olha lá. Compreensão, amor e sabedoria. 3 coisas que foram pedidas. 3 coisas. Né? A compreensão, ele está falando da relação, né? De um entender no próximo as dificuldades do outro, né? Mutuamente essa intenção, né? O amor, que é essa caridade em ação, e a sabedoria é conseguir identificar nessas relações, nessas dificuldades, um momento de aprendizado, a valorizar a cada minuto que a pessoa tem. 3 pedidos. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e serviram, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras. Estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado no santuário de paz e segurança de seus irmãos discutidores que não o encontraram. Você vê que ele se preparou, né? Essa passagem aqui é interessante, que mostra que ele se preparou, ele entendeu a mensagem, os objetivos da estadia dele naquele lugar, ele praticou, procurou cultivar aqueles conhecimentos, mas mesmo assim a vida dele não foi fácil. Olha o que a mensagem fala aqui. Com aflições construtivas da alma e com suor do rosto. Né? Quer dizer, um trabalho e esse entendimento que apesar das dificuldades, ele consegue e continua resistindo e caminhando em frente, né? É a maneira de transformar e construir aquelas características. É a tal da educação e da prática. Doce silêncio parou na sala de singela. Decorridos alguns minutos, também depois de uma fala dessa, né, o choque deve ser, se imagina Jesus contando uma história dessa. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, do bendito caminho da vida. Né? Então, eu acho que essa mensagem, ela conseguiu fazer essa conexão com a mensagem anterior a respeito do perigo que a gente tem se deixar enganar por falsas facilidades. A gente tentar se enganar a respeito, né, a gente tentar criar uma visão crítica mais construtiva a respeito das dificuldades que a gente passa na vida, das doenças, dos tombos, de todos os tipos de dificuldade, de relação e de saúde, o que for, né, de nós, dos familiares, dos amigos, né, esse contexto como um todo. Né? E isso é diferente, né? Isso muitas vezes pode ser confundido com ser uma pessoa passiva. Não é isso. Não é aceitar as coisas de uma maneira passiva, mas enxergar naquilo e ser ativo no processo de aprendizado e de interferir de uma maneira construtiva, de uma maneira mais positiva nesse sentido. Né? Não é de ser aquele sofredor passivo, mas de um resignado ativo, aquele que busca realmente o aprendizado. E para finalizar, mais uma mensagem de Jesus no lar, que traz para a gente aqui uma reflexão sobre mudanças.
né? Como que eu posso mudar para poder ser diferente e ser melhor? Como que eu posso ter uma atitude e desenvolver esse olhar crítico sobre as dificuldades que eu passo, né? Enxergar aquilo como um momento de aprendizado, né? Então, novamente, lá vamos voltar lá para a casa de Pedro, né? A reunião estabelecida, e surge uma dúvida, né? Um questionamento para Jesus responder. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Muito bem a gente, né? Quando a gente tem um contato, principalmente, nós estamos falando aqui dentro de uma casa espírita, né? É a experiência que eu tenho, né? Que a gente está tendo, de quando a gente tem um contato com o espiritismo, as revelações, a boa nova, é um negócio que mexe com a gente, né? E muitas vezes a gente não consegue transformar aquele entusiasmo em ações mais aplicáveis, mais construtivas. E a gente vai ver que é a mesma angústia de Sara, ela sente a mesma coisa e traz isso para Jesus. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Né? Você vê que a angústia dela é muito parecida com a nossa. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Todos nós carregamos essas algemas, esses pesos, e na verdade a gente carrega isso há várias encarnações, porque nós construímos características em nós mesmos, né, com ideias completamente avessas a essas, né? Então imagina, nós vivemos aí, vamos dizer, 200 encarnações, nós vivemos 150, 180 encarnações construindo coisas exatamente contrário do que a gente acredita hoje, né? Quando o espiritismo tem pouco tempo. Será que algum de nós foi espírita na encarnação anterior? Dificilmente. Né? Pela idade que a gente tem, dificilmente a gente foi espírita na encarnação anterior, ou tinha esse conhecimento, ou a interpretação desse conhecimento com essa maneira. Né? Então a angústia de Sara é muito parecida com a nossa. Eu já falei, né? Esse fiel a minhas princípios, mas sinto preso a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Olha só, né? A visão dela é muito atual. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Quem de nós tem uma capacidade plena de viver em função do outro, abrir mão do nosso conforto, da nossa situação pelo próximo? Plenamente. É muito difícil. Sou apegado aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Sara foi bem transparente, né? Foi bem sincera para Jesus. Porque normalmente a gente não aceita falar isso abertamente em público, né? Está numa roda entre amigos ali, mas dificilmente a gente abre o coração dessa maneira. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Foi sincera, mas ela sentiu o peso dessa sinceridade, desse sentimento, né? Porque foi colocado com sentimento. Ela sentiu um pingo de vergonha a respeito disso, né? Ela entendeu a mensagem, entendeu a boa nova, mas ela se sentia presa ainda com essa dificuldade da transformação. Aí começou a abrir, as pessoas foram dando sugestões. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Acho que bem, né, uma opinião bem interessante. A mudança começa onde? Pela boa vontade, de querer mudar. Aí veio outra opinião. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão.
atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida ao longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa, do seu ser? Então, a gente pode fazer uma analogia do que Jesus vai falar a respeito da casa dela, do lugar mais íntimo dela, como do nosso ser. E ela responde: é a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Quer dizer, ela estava entendendo, essa analogia que Jesus ia fazer, comparando a casa com a alma dela. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus, extremamente inteligente, como é que ele usa questões cotidianas, detalhes da vida rotineira da pessoa, para passar uma mensagem fabulosa. Agora, em comparação aí com a boa nova e o leite que é colocado numa vasilha suja. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então a dificuldade vem dessa condição nossa, espiritual, de uma coisa não combinar com a outra. A gente recebe a boa nova, o aprendizado, a gente vem no centro, lê livro em cima de livro, escuta palestra em cima de palestra, gosta de tudo, entende que aquilo é o caminho, mas as coisas não acontecem da maneira que a gente acha que deveria. Alguns desistem, alguns abandonam, isso não dá para mim, está muito difícil, a coisa não acontece, não vira, não flui. Outros persistem. E a ideia realmente é persistir. Então, o que a gente precisa fazer para a coisa funcionar melhor dentro da gente? Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Historicamente falando, ele falou de Moisés, mas quantos mil anos já passou de lá para cá? É por isso que nossos contemporâneos, isso Jesus falando lá, e a gente pode falar a mesma coisa, são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Somos nós. Somos totalmente injustos, somos totalmente justos. A gente fica balangando de um lado para o outro, tentando equilibrar de um lado para o outro. Uma hora a gente é justo, outra hora a gente é injusto. Às vezes a gente acredita fielmente em uma coisa, tem hora que a gente duvida. Eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Será que Deus existe mesmo? Será que é assim mesmo que funciona? E a gente é bom e mal ao mesmo tempo. A gente tem essas limitações. E é característica nossa mesmo, evolutiva. O que a gente precisa é desenvolver um olhar, a aceitar essa condição e começar a reparar esses gatilhos. Será que a gente consegue identificar claramente quando a gente é justo, realmente justo e injusto? Ou a gente tenta disfarçar? Na injustiça, a gente dá alguma desculpa, sai pela tangente, não é bem assim, é o outro que não merece determinada situação. A gente vai criando desculpas. E quando vem alguém externo, agora a gente volta lá na primeira mensagem, quando alguém de fora dá esse aval, não, realmente você está certo, O outro é que é ruim, que não acredita em Deus, que não ajoelha, que não
né, cria toda essa situação para justificar os nossos erros. E a gente pode até vender, ou comprar, adquirir essas indulgências. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. A gente sente isso. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Velho de encarnação atrás de encarnação, que a gente alimentou e cultivou essa sujidade, essa ferrugem no nosso vaso, né? na nossa alma. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo no reino de Deus. Nós vamos conseguir limpar o nosso vaso, né? Nossa alma, para amanhã, já que a gente já entendeu, sabe que é dessa maneira? Obviamente que não. Mas será que a gente consegue sujar menos, acumular menos sujeira? Isso já é mais possível. Né? Se a gente começar a prestar atenção nos nossos atos, nessa volatilidade emocional que a gente tem de ser justo e injusto, ser bom e ser mal, né? A gente pode começar a sujar menos, acumular menos ferrugem. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Né? Toda mensagem, ninguém consegue falar nada depois. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelaram e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas a poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade, simples e clara da natureza. Né? E a nossa incumbência é tentar deixar esse lírio alvo, né, como um diamante da natureza. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que requer esforço, requer disciplina, a gente vai errar, mas a gente precisa enxergar esses erros como aprendizado, né? Não desanimar, ser perseverante nessa escalada, porque, e não vai ser nessa encarnação que a gente vai resolver, mas a gente pode tentar deixar nosso vaso um pouco menos, acumular um pouco menos de sujeira, para que o que é bom possa ser mais acumulado. Né? E a gente com paciência, né? E a espiritualidade não tem pressa, a espiritualidade é muito paciente com a gente. Às vezes que a gente é muito ansioso, né? Que resolver as coisas muito rápido, e quando não se resolve, a gente desiste, a gente deixa para lá, né? Não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso. É lógico que tem, né? Só que as coisas realmente acontecem de uma maneira lenta nesse sentido. Então a mensagem é essa, a reflexão é essa. Quando a gente prepara um estudo, parece que ele serve para a gente vai aprofundando, né? E as nossas necessidades vão aparecendo também quando a gente prepara o estudo. Eu acho que todo mundo deveria preparar pelo menos um estudo na vida, porque a gente, né, vai entrando na história, a gente vai se enxergando no estudo, a gente vai conectando uma série de mensagens. Né? Então tudo que a gente tem, que ele traz, não tem nada nosso, né? Não fui eu que escrevi nada disso, não escrevi palavra nenhuma, né? Tudo uma interpretação, a gente tentar entender o que está sendo dito para a gente se entender também, né? A autocompreensão, o autoconhecimento é o desafio maior, porque a gente vai começar a enxergar os gatilhos que fazem a gente errar, né? E a partir do momento que a gente enxerga como a gente erra, fica mais fácil para a gente tentar interferir de uma maneira mais positiva. Queria agradecer novamente o convite, né, do trabalho, de servir, que não é pela educação e pelo serviço que a gente vai melhorando. Então, toda vez que a gente está aqui, pelo menos uma hora de vez em quando, a gente está aqui para querer se melhorar também um pouco. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos ao César por essas palavras, e para a gente fazer tudo o que ele falou aqui, vou falar uma siglazinha para vocês: SOS. O que significa isso? É um pedido de socorro, né? Mas também é
silêncio, oração e serviço. Silêncio. Nós precisamos silenciar o nosso espírito, os nossos pensamentos, para que a gente consiga refletir sobre todas essas bênçãos que Deus nos deu através dos ensinamentos de Jesus. A reencarnação, a nossa evolução, o nosso caminhar aqui. Então é preciso que a gente silencie, que a gente faça uma viagem interior para conhecermos a nós mesmos, os nossos defeitos, as nossas limitações e aos poucos irmos vencendo. Oração. Para vencermos as dificuldades do dia a dia, são as nossas provas, e dessa maneira a gente irá progredir, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Precisamos recorrer à oração para termos forças de superar todas essas dificuldades, que nós sabemos que, vencidas com resignação, irão nos ajudar neste caminhar, enquanto aqui estivermos encarnados. E serviço. Precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas para servir ao próximo, para trabalhar em benefício do próximo, para trabalhar por todos aqueles que precisam de uma palavra de carinho, de uma atenção, não só coisas materiais, mas também aquele abraço amigo, aquele sorriso, aquele consolo. Então precisamos de silêncio, de oração e de serviço, tanto na casa espírita quanto nas oportunidades que a vida nos oferece. Então que a gente possa, com esses esclarecimentos, com essa interpretação maravilhosa que o César trouxe hoje, fazer realmente essa introspecção e ver aonde precisamos melhorar, como podemos melhorar, porque Deus nos deu, esse espaço lindo, maravilhoso em que nós vivemos para justamente termos as oportunidades de progredirmos, tá? Então agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está sempre presente ao nosso lado, essas oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento espiritual, que nós possamos, encarnados e desencarnados, fazermos uso desse bom conhecimento para melhorarmos o nosso caminhar aqui na Terra, e para os que já estão no plano espiritual, que também possam, através da ajuda dos amigos espirituais, através do pedido de socorro, que possam também aprender, trabalhar, servir e orar, para que consigam, também no plano espiritual, progredir. Porque todos nós somos fadados à perfeição, cada um no seu tempo, na sua hora, cada um no seu grau de evolução, mas todos nós chegaremos onde Deus nos quer, perfeitos, felizes, amparados, trabalhando, servindo, sendo útil. Então que nós não deixemos para fazer isso na próxima encarnação. Várias oportunidades nos estão sendo dadas agora, neste momento. E que a gente possa, então, agarrar essas oportunidades e nos tornarmos cada vez mais pessoas e espíritos melhores. Para isso, contamos com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, das luzes divinas que nos banham diariamente. E assim, agradecidos e sensibilizados pelo que aqui hoje aprendemos, pedimos a permissão para encerrarmos mais uma noite de